Olá, minhas irmãs. Nós vamos começar a nossa reflexão hoje lendo o que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, de 24 a 27, que fala sobre a renúncia. A frase que eu vou destacar desse pedaço é: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nós já ouvimos essa frase de Jesus várias vezes, nos evangelhos. Então depois vocês pegam lá a Bíblia, em Mateus 16, 24 a 27, vou deixar aqui embaixo também. O ser humano foi criado por Jesus num equilíbrio perfeito. Deus é perfeito, então ele criou todas as criaturas perfeitas. Mas então de onde vem essa luta constante entre a carne e o espírito? A origem dessa luta vem do pecado original, como eu falei ontem, que mesmo tendo sido apagado pelo nosso batismo, deixou-nos como sequela a inclinação ao mal, que nós chamamos de concupiscência, que é o tema de hoje. O tema de hoje é concupiscência. Concupiscência é a inclinação que nós temos a praticar o mal, aquilo que é errado. Nós já vimos isso ontem, que o espírito do mundo é contrário ao espírito de Jesus, não é mesmo? Quando nós amamos demasiadamente a nós mesmos e ao mundo, nós estamos privando Deus do amor que lhe é devido. Se a gente ocupa muito o nosso tempo, nossos pensamentos, nossos esforços para as coisas do mundo, não sobra tempo para Deus, não sobra espaço nem tempo para Deus. Então, ou a gente procura trocar essa lógica, ocupar mais tempo para Deus do que para o mundo, ou a gente vai continuar pecando. Porque no mundo a gente tem essa tendência, essa má inclinação, que a gente chama de concupiscência, para errar, não é mesmo? Realmente é muito difícil nos libertarmos de tudo isso, a não ser que a gente decida se revestir da total liberdade dos escravos da Virgem Maria. A ela devemos consagrar inteiramente todo o nosso corpo, os nossos sentidos e até os nossos bens espirituais e materiais. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Maria, ela vai saber a melhor forma de levar para Jesus. Isso agrada a Deus. Jesus Cristo nos convida a segui-lo, trilhando o caminho da humildade e aniquilando a própria vontade. Neste caminho, o orgulho e a soberba devem dar lugar à renúncia de si mesmo, à servidão e à total entrega ao Senhor pelas mãos virginais de Maria. Colocando-nos sob os seus cuidados, viveremos na total confiança para com Deus, resistindo às tentações que o mundo sempre nos propõe. Eu tenho falado desde o primeiro dia que sozinhos é muito difícil a gente conseguir alcançar a santidade, Ser agradável a Deus, ser aquela criatura que Deus planejou, que Deus sonhou. Porque a gente vai aos pouquinhos deixando que o mundo afete a nossa maneira de ser, Às vezes, aquela coisa que a gente achava que era horrorosa, nossa, que coisa horrível, quando você vê, você está fazendo igual, porque você foi deixando que o mundo tomasse conta e você começa a achar que tudo é normal, tá? Para preservar, para perseverar com a fortaleza necessária, harmonizando o espírito e a carne, fazendo com que o espírito e a carne se convivam com tranquilidade, reparando nossas faltas e nos empenhando na conversão de todo mundo que nos encontrar, é necessário fazer mortificações. Você sabe o que é mortificações? As mortificações são ações que nós fazemos contra nós mesmos. É uma espécie de violência que a gente faz contra a gente mesmo, com a finalidade de controlar os nossos instintos e as nossas necessidades carnais.
Agora há pouco tempo, nós fizemos na quaresma, nós fizemos jejum, abstinência, penitência, não foi? Tudo isso que a gente fez foram mortificações. Você deixar de comer uma coisa que você gosta muito, você deixar de, por exemplo, tem gente que fica o dia inteiro na internet, né? Você deixar de mexer na internet um período, isso tudo é mortificação. Você resistir aos pensamentos que vêm na sua cabeça, né? Você sente vontade, mas você controla e não atende aquela tentação. Tudo isso é mortificação. Renunciando ao mundo e a tudo que nele seduz, renunciando a nós mesmos e às nossas vontades vãs, teremos a tão almejada sabedoria que nos conduz à santidade. Uma pessoa que faz tudo que dá na telha, que atende todas as suas vontades, ela é uma escrava, porque ela não consegue controlar. Né? Ela faz aquilo, deu vontade, vai lá e faz, ela não consegue controlar. Por exemplo, o vício. Vício de bebida, de cigarro, de sexo, de pornografia, todos os vícios, eles são muito difíceis de serem controlados. Mas se a pessoa não se mortificar de várias maneiras, ela não vai conseguir nunca vencer os vícios. Eu fui viciada em cigarro, eu fumei a vida inteira, até 2008, quando foi a minha conversão. Eu fumava muito, era uma coisa assim, incontrolável. Eu não podia ficar sem cigarro de jeito nenhum, isso é uma dependência. E quem me tirou o vício, porque eu não conseguia vencer sozinha, foi Nossa Senhora. Teve um dia que eu saí da igreja, confessei, comunguei, assisti a missa toda, fiz uma missa linda. Quando saí da missa, acendi um cigarro. Eu falei, tá tudo errado, não pode ser assim. Aí eu pedi para Nossa Senhora, já que eu não tenho força para vencer, me livra do vício do cigarro. E ela me livrou na hora, nunca mais eu fumei. Então, nós temos que nos mortificar, tá? É uma espécie de violência mesmo que a gente faz conosco mesmo, privando daquilo que nos dá prazer mundano, buscando mais as coisas que nos dá prazer espiritual. É possível cultivarmos uma mortificação contínua, corajosa e discreta através de várias práticas. A igreja mesmo nos ajuda muitas vezes a fazermos essas mortificações nos períodos apropriados, né? Por exemplo, na quaresma ela pede para a gente fazer jejum, abstinência e penitência. Isso já é mortificação. Então nós podemos fazer mortificações, por exemplo, desapegando-nos dos bens materiais, né? Tem gente que tem mania de comprar coisas, né? Guarda-roupa tá cheio de coisa, mas vai lá e compra. Então, como que você se mortifica? Você chega lá no seu guarda-roupa, pega uma série de roupas que você nem usa e dá para aquelas pessoas que não têm roupa nenhuma. Isso é uma forma de se mortificar. É você se desapegar de coisas materiais. Abandonando a malícia. Malícia é você pensar coisas maliciosas, fazer coisas maliciosas. Eu contava no mundo, eu não falava palavrão não, eu não gostava de falar palavrão, mas eu falava muita besteira. As palavras, elas demonstram aquilo que você tem no coração. Né? A boca fala que o coração sente. Então, se você fala muita besteira, muita pornografia, muita malícia, você está demonstrando que é aquilo que está dentro do seu coração. Então, a gente tem que abandonar esse tipo de vocabulário, né? Esse tipo de pensamento, pensar em coisas que não vão fazer bem para a nossa espiritualidade. E outra coisa importante também é fugir das más companhias. Quando eu bebia muito e fumava muito, eu ia muito para barzinho, e as companhias no barzinho não são nada boas, né? São pessoas que também bebem, também fumam, também falam muita besteira, então tem que fugir dessas pessoas, não é mesmo? Se você tem no seu relacionamento alguma pessoa que seja assim,
evite estar na presença dessa pessoa. Não é que você vai excluí-la do seu relacionamento. Você pode até ajudá-la, né, tentar ajudá-la, transformar a vida dela, etc. Mas não ser como ela. Como os anjos já disseram aos pastorinhos de Fátima, oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Quando os pastorinhos estavam lá diante da aparição de Nossa Senhora de Fátima, os anjos falavam isso para eles. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Nossa Senhora sempre falou isso também, que nós temos que fazer sacrifícios e oblações para agradar a Deus. Quando falamos em oferecer sacrifícios a Deus, devemos sempre observar as circunstâncias e aproveitar as ocasiões, renunciando a tudo aquilo que pode nos levar ao pecado, satisfazendo aos nossos desejos desordenados. Então, procurar sempre estar atento, não deixar a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, não deixa a vida te levar. Fica atento, presta atenção nas coisas que estão tentando te levar para o pecado. Esse é o papel do demônio, é te tirar a atenção, te distrair, né? Tentar você para tirar do caminho, para tirar você do caminho. Então tem que ficar atento, tem que prestar atenção. Um soldado distraído na guerra, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser abatido, porque ele vai ser surpreendido pelo inimigo. Não é mesmo? O soldado, um guerreiro, ele tem que ficar atento a todos os movimentos do inimigo. Não é assim que acontece na guerra? Nós temos que fazer da nossa vida um permanente oferecimento a Deus por intermédio de Nossa Senhora. Se a gente coloca tudo que é nosso nas mãos dela, ela vai e oferece a Deus. A gente tem que ter isso em mente, que quando a gente deixa de ter as nossas próprias dependências, né? A gente coloca tudo para ela, nada mais é meu, tudo é dela e ela leva para Deus. E Deus vai fazer a melhor coisa possível para a gente. Com a nossa consagração à Santíssima Virgem, sejamos pequeninos e humildes, renunciando às nossas próprias vontades, colocando-nos inteiramente sob seus cuidados. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar a buscar no Tratado da Verdadeira Devoção tudo aquilo que a gente está pensando, refletindo, meditando e analisando. Tá bom? Se você não tem esse tratado, pode ser qualquer outro, porque todos os livros é tudo igual. Tá bom? Nós vamos falar agora, relacionado a esse tema, as consequências de sermos consagrados a Nossa Senhora. O que é consequência? É o que acontece se a gente se consagrar a Nossa Senhora. Ok? Então, está no capítulo 2º, das consequências. Nesse livrinho aqui, está na página 25. Nós vamos ler na página seguinte o que diz respeito à devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Então, para qualquer pessoa, para conseguir a salvação, essa devoção é muito importante, porque ela nos ajuda a nos salvarmos. Então, nós vamos ler na página seguinte, 27, o seguinte: a devoção, aqui tá? A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação a não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotado. Então, toda aquela pessoa que tem a devoção à Nossa Senhora está salva. Um indício certo de predestinação inteira e verdadeiramente devotada a Nossa Senhora é a salvação. Continuando no número 41. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento, que está escrito lá na Bíblia, provam tudo isso que a gente está falando. A opinião e os exemplos dos santos confirmam.
A razão e a experiência ensinam e demonstram isso que a gente está falando. Até o próprio demônio, seus ascetas, premidos pela força de verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. Muitas vezes, durante os momentos em que os padres estão fazendo o exorcismo, os demônios são obrigados a confessar que a pessoa que é devota a Nossa Senhora é salva. Para você ter uma ideia, né? Então, a Bíblia prova, os exemplos dos santos confirmam, a razão e a experiência nos ensina como que essa devoção nos leva até a Maria. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Então é isso que a gente precisa entender, o que acontece quando a gente se torna devoto de Nossa Senhora, tá bom? Isso está no seu tratado da verdadeira devoção, e a gente vai procurar agora estar sempre conectado ao tratado, para a gente ver o que o tratado está falando sobre aquilo que a gente está meditando. Então agora nós vamos chegar naquele momento de reflexão. Eu falei várias coisas aqui, nós vamos parar um pouquinho, vamos refletir sobre essas coisas, tudo aquilo que bateu no seu coração nesse momento enquanto eu estava falando. Ok? Fecha os olhos, pensa um pouquinho o que veio no seu coração agora, nesse momento, depois de tudo que eu falei. Eu acho interessante que você anote isso aí que você pensou, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês como que foi o meu livro também quando eu fiz a primeira vez. Depois desses momentos de introspecção, nós vamos fazer aquelas perguntas. Para que servem essas perguntas? Para que você cutuque lá dentro do seu coração o que está errado, o que você precisa mudar, o que está atrapalhando a sua vida com Jesus. Entendeu? Por isso que a gente vai fazer essas perguntas sempre. Você tem que estar sempre questionando sobre o assunto que a gente está falando, que é para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa, que você entendeu e que você vai fazer a coisa certa. Então, comece a fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Existe alguma coisa no mundo que eu dou mais importância do que eu dou importância para Deus? Eu vejo, às vezes, uma pessoa que torce por um time de futebol, né? Com tanta gana, que eu fico pensando assim, se essa pessoa tem essa força toda, essa gana toda por um time de futebol, como seria para Deus, hein? Não é mesmo? Eu vejo às vezes uma pessoa lavando um carro e não deixa nem a pessoa chegar perto do carro, porque isso vai sujar o carro. Aí eu fico pensando, imagina se essa pessoa que está cuidando tanto desse carro desse metade desse cuidado todo para com Deus. Então, pensa aí, se você tem alguma coisa que você dá mais importância que você dá a Deus. Ok? E aí eu devo lembrar que nós temos um estado, né? Uma situação. Tem pessoas que Deus fez para ser casado, marido e mulher, ter filhos. Então, se o seu estado é ser família, você tem que cuidar desse seu estado. Se você é um padre, uma freira, um missionário, um consagrado, você tem que cuidar, mas não pode deixar que Deus seja menos que isso. Deus tem que ser mais importante que a sua família, que a sua profissão, que a sua vocação. Entendeu? Outra pergunta. Eu coloco o meu coração, a minha esperança e a minha confiança nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Onde está o seu coração? Onde está a sua esperança e a sua confiança? Está em Deus ou no mundo? Outra pergunta. Eu aceito mortificar o meu corpo e a minha alma para tentar ser cada vez mais parecida com a pessoa que Deus sonhou?
Quando Deus criou cada um de nós, Ele criou com um propósito, com um objetivo, com um planejamento. Ele tem noção, Deus tem noção do que Ele fez, do que você é e o que você vai se tornar. Então, o que você tem feito para mortificar o seu corpo, o seu espírito, sua alma, para você ser essa pessoa que Deus planejou? O que você tem feito? Você aceita mortificar o seu corpo? Você aceita fazer essas mudanças que são necessárias para você ser essa pessoa que Deus criou? Outra pergunta. Eu sou apegada a alguma coisa no mundo? Tem alguma coisa que você fala assim, ah não, isso aqui eu não me desfaço de jeito nenhum. Tem alguma coisa assim? Tenho dificuldade de desapegar dessa coisa? Eu gostaria que você pensasse agora nesse momento. Nós temos visto muitas tragédias por aí, né? Enchentes, desmoronamentos, tsunamis, muitas coisas acontecendo que está destruindo tudo, a pessoa perde tudo. O que ia nessa tragédia aí que você ia sofrer muito para se desapegar dela? Você tem essa coisa? E a última pergunta. O que eu ainda preciso mudar em mim para agradar a Deus? Ah, eu tenho um gênio do cão. Meu gênio é danado. Nossa, difícil se relacionar comigo. Então eu não tenho que mudar isso para agradar a Deus? Deus quer que a pessoa seja amorosa, caridosa, receptível, né? Desculpa. Então, o que eu ainda preciso mudar em mim mesma para ser agradável a Deus? Para Deus olhar e ficar feliz. Vamos pensar todas essas coisas com muito carinho, muita atenção. Cuidado com você mesma. Essas perguntas são um cuidado com você mesma para você fazer a melhor preparação possível e chegar no dia da consagração, você está em condições de ser consagrada a Nossa Senhora. Ok? Vamos fazer agora a nossa oração do dia. A oração de hoje é assim. Reze comigo. Santíssima Virgem Maria, querida Mãe e Senhora, envergonhamo-nos da nossa condição miserável. Rogai a Jesus pelo perdão dos nossos pecados e os detestamos de todo o coração. Revesti-nos da vossa Imaculada Conceição e dai-nos o vosso coração para nos desapegarmos dos bens desta terra e nos transformarmos em vossas fiéis escravas de amor. Amém. Depois eu vou deixar lá embaixo, como sempre, eu deixo a oração, você reza quantas vezes quiser, na hora que quiser. A jaculatória de hoje é: Bom Jesus, bom Deus, dai-nos a graça da humildade da alma, da carne e da vida. Bom Deus, dai-nos a graça da humildade da alma, da carne e da vida. Vocês vão ver lá um postzinho, é só copiar e falar, rezar o dia inteiro. Mesmo que for mentalmente, se você não puder falar, mas mentalmente fala: Bom Deus, dai-nos a graça da humildade da alma, da carne e da vida. Tá? Repete várias vezes. Bom, eu desejo que nesse terceiro dia de preparação para a consagração, vocês possam usufruir de todas as graças que Jesus e Maria estão jorrando abundantemente sobre vocês. Até amanhã.